Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, canal EPD, convidando você para mais essa aula. Fica conosco até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Não se esqueça também de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar. É muito importante para que esse canal continue crescendo, para que Deus continue sendo abençoado. Estamos aqui novamente com o nosso amigo Yuri, reapareceu aqui no vídeo de jovem. Tá pessoal, queremos já agradecer a todos os nossos inscritos, que aqueles que têm nos ajudado, que têm cooperado nesse projeto. Gente, estamos chegando a 500 inscritos. Quem sabe a gente conseguir chegar nesse vídeo aqui, galera? Só depende de você nos ajudar. Compartilhe naquele grupo de igreja, na sua rede social, viu? Para que esse projeto seja crescendo, tá chegando novidade por aí, só esse vídeo, hein? Olha pessoal, quero também desde já agradecer aos nossos patrocinadores, entre eles Marca da Paz, roupa de crente, roupa de qualidade, a roupa que o rei Salomão usaria de viver hoje aqui. Então faça na Marca da Paz, seja abençoado. Também queremos agradecer Lírio Recepções, onde você pode ali fazer o seu evento num ambiente confortável, um ambiente harmonioso. Vá lá, visite Lírio Recepções e você terá um grande desconto. Avalanche Lanche, o melhor lanche daquela área do Icuí, ali fica aí na Praça do Carnaúba. Você fala com o Renan, meu amigo Renan, o Louro, o Louro, tá? E onde você tem um preço acessível, tem um desconto, viu? Então passe lá no Avalanche Lanche. Também temos o melhor sorvete da nossa região no Brasil, Chiquinho Sorvete. Visite o Chiquinho Sorvete, fica na Estrada da Providência, perto do Complexo do 8. Vá lá e você terá um grande desconto. Chiquinho Sorvete, galera. Agora, a Pinheiros Tecnologia, que são nossos parceiros nesse projeto, tem uma novidade pra você. Olha, dia 12 do 6, dia do dia, Yuri? Namorados, galera. Dia dos namorados, vai estar havendo lá o sorteio de uma cesta tecnológica. Olha, já pensou ganhar uma cesta tecnológica no dia dos namorados? A gente quebrou o carregador da tua namorada. Você vai presentear ela com um novinho fone. Olha! Quebrou meu fone! Presentear o crush, assim fala, o crush, o arroba, olha, você tem essa oportunidade. É só você passar na Pinheiros Tecnologia, que fica ali na cidade de Nova 6. É só você passar lá, fazer uma compra em até R$10 e nessa compra você vai ganhar um ticket para sorteio. É o modo mais fácil. Qual é o modo mais fácil? O modo mais fácil é você ir lá e comprar o ticket apenas por R$2. R$2. Então, não perca. Essa é a oportunidade. Eu sei que o Leco vai comprar, né, Leco? É profético. Recebe! Deus está querendo te abençoar. Tu não pode vacilar nessa, irmão. Não pode. Irmão, tu tem que passar na Pinheiros Tecnologia. Galera, vá lá, Pinheiros Tecnologia, uma cesta tecnológica. Não perca, hein? Leco, é o seguinte, também tem outra novidade. Mas essa novidade será contada com pequenos detalhes lá no Instagram. Vá lá no Instagram. Arroba EBDCN. Vá lá no Instagram. Eu sorteio, toma uma palhinha aqui. Você poderá ganhar R$100 ou R$100. Você que sabe. Porque se você souber a Bíblia ou não sabe a Bíblia. Mas só uma observação, a gente vai dar os textos, tá? Antes de você participar, tá? Leco, temos uma aula abençoada daqui a pouco. Gente, nosso irmão Inomi já está aqui para aquela aula do céu. Sei que você tem sido abençoado, edificado. Então, mais uma vez, Deus quer falar conosco. Lição de número 8, mais uma lição abençoada. E continue conosco. Fique até o final desse vídeo e seja edificado pela palavra de Deus. Curtindo, vai curtindo, compartilhando, chegando a 500 inscritos, Leco. Então vai lá, não esqueça. E roda a vinheta! Paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para comentar sobre as lições dos jovens e aqui é a lição de número 8, que tem o título Relacionamento Sexual segundo a perspectiva cristã. O texto do dia diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5,18. A síntese nos diz: o relacionamento sexual é para o casamento monogâmico, hétero e indissolúvel. O texto bíblico está em Provérbios 5, 15 a 19 e 1 Coríntios 7, 1 a 5. O texto de Provérbios eu separei aqui pelo menos 3 versículos, que é o 15, o 18 e o 19, ele trata a esposa como uma metáfora, ele faz uma metáfora da esposa como sendo uma cisterna, uma fonte ou um poço. A ideia aqui é dizer que a esposa seja para ele uma fonte de prazer, como a água é para o homem no sentido de saciar a sede. Então ele faz essa metáfora e está falando, logicamente, do prazer sexual, um prazer recíproco. Então isso é muito importante.
Já os versos 16 e 17, ele está falando sobre a esposa ser promíscua caso o marido seja infiel, porque aí vai gerar filhos fora do casamento, etc. e tal. Então, é muito importante que a gente entenda esse ponto. E o texto de Coríntios eu vou comentar dentro da lição, que está dividida. Primeiro tópico, relacionamento sexual no casamento. O segundo tópico, a perspectiva cristã a respeito do relacionamento sexual no casamento. Esse primeiro ponto, gente, é importante porque me faz lembrar o que a gente falou nas lições passadas a respeito da questão do tabu, quando ele fala da dificuldade na canonização dos textos bíblicos que tratam do relacionamento sexual. Por que eles dizem isso? Porque por pouco esses livros, como no caso Cantares e Salomão, eles não ficaram fora do cânon, né? Vocês se lembram, o cânon se refere à vara de medir, então está falando de uma métrica, de uma medição em relação àquilo que seria sagrado ou não para entrar no texto bíblico. E aí eles dizem aqui que por pouco esse texto, esse livro não saiu, né? Não entrou, melhor dizendo, no texto bíblico da própria Bíblia Sagrada, justamente por causa desse ponto, por tratar dessa questão sexual de maneira assim bem, digamos, mais explícita. E aí nos leva para um outro ponto da lição, quando ele diz que tem muitos autores que espiritualizam demais o texto. E na verdade não é para espiritualizar. A gente sabe que na Bíblia o casamento é tido como símbolo do relacionamento com Deus, mas na questão do ato sexual não tem como fazer essa analogia, pois é algo que pertence somente ao casal, tá bom? Então não tem por que fazer essa analogia. Então, o que a gente entende é que Cantares, ele é divino, mas ele não necessariamente ele tem que ser interpretado de maneira espiritual, espiritualizada, né? Porque, como eu disse para os irmãos, está falando sim do ato sexual. Essas expressões que ele cita como fonte, como cisterna, alguns estudiosos dizem que se refere propriamente dita ao próprio órgão sexual feminino, justamente porque está incentivando essa questão do prazer mútuo, né? Desse prazer entre o casal. O segundo subitem aqui fala sobre a escolha do cônjuge, é uma das decisões mais importantes da vida. Eu imagino que para vocês que são jovens, que ainda não casaram, certamente essa parte ela é muito importante. Gente, o que eu posso dizer sobre essa questão da escolha do cônjuge como sendo importante para a vida? Se eu pudesse definir com uma palavra, mediante o que o comentarista diz aqui, porque ele diz que a vida a dois deve ser construída em parceria, de forma que a felicidade seja mútua, né? Existe uma tendência de se pensar a respeito do casamento somente quando chega na hora de casar, mas isso é um equívoco, né? Então ele diz que o jovem já deve começar a pensar o que deseja do seu esposo ou a esposa. E aí é que eu quero dizer para vocês, se o jovem deve começar a pensar sobre o que deseja da esposa e do esposo, né, do futuro esposo e futura esposa, e se tem uma palavra que a gente pode definir isso, essa palavra seria conhecimento, porque de fato é necessário conhecer a pessoa a qual você vai casar. Então o namoro está falando dessa fase, porque ajuda nesse processo, né, do conhecimento da pessoa, né? Lembrando que esse conhecimento ele é muito importante, porque já vai te dar algumas diretrizes de como é essa pessoa que você vai casar, né? Lembrando também, quando se une para ser uma só carne, então você deve entender que todas as, digamos, as suas, como eu posso dizer, as suas manias, as suas formas de agir, elas vão se juntar. E é claro que muitas vezes é isso que dá os problemas, porque as suas dificuldades pessoais, digamos, os seus defeitos, também vai se juntar aos dela, da futura esposa ou do futuro esposo. E isso é importante que se entenda. Por isso que eu disse que a palavra-chave aí é conhecimento, é você conhecer. Ele também nos diz aqui que o relacionamento sexual é para ser desfrutado com a pessoa certa
no âmbito do casamento, tá? O relacionamento sexual e a fidelidade conjugal, que é o que ele diz aqui com essas expressões que nós falamos, né? Quando diz que deve beber a água da sua cisterna, né? Porque ele está dizendo aqui que não deve haver infidelidade sexual na questão do casamento, tá? No segundo ponto, traz aqui uma coisa importantíssima, porque ele fala sobre a perspectiva cristã a respeito do relacionamento sexual e já entra nessa segunda parte do texto bíblico, porque a primeira parte está se referindo a Provérbios, mas aqui está falando de Coríntios, né? 1 Coríntios, eu já falei para vocês anteriormente do que acontecia em Coríntio, né? Na cidade de Corinto. E Paulo aqui ele responde a alguns questionamentos dos coríntios, dos irmãos lá. Ele fala aqui, o comentarista fala de uma filosofia, de um ensinamento herético que Paulo e os outros apóstolos também eles combateram bastante, que é o gnosticismo, né? Então o gnosticismo, o que é que ele prega? Que o corpo é mau e o espírito é bom, tá? Então, sendo o corpo mau e o espírito bom, ele vai levar a duas outras ideias que também tidas como são ideias filosóficas, mas que de certa forma elas são prejudiciais, porque ela vai trabalhar os extremos dessa questão sexual. Por exemplo, eles pensavam que se o corpo é mau e o espírito é bom, então não tem problema eu fazer o que eu quiser com o meu corpo, né? Então, nesse caso, já é o hedonismo. Porque o que é que o hedonismo trabalha? A busca pelo prazer, tá? Então, hoje tem muitas pessoas que só buscam mesmo a questão do prazer sexual propriamente dito. E em muitos casos se entenda que isso se transforma até em uma doença patológica, porque às vezes as pessoas têm que até procurar clínicas para se tratar disso, já que a vida dela, a mente dela está voltada toda para a questão sexual propriamente dita, né? Então esse aí é o hedonismo que os gnosticistas pregavam. Mas também o outro lado já é o contrário, já é o ascetismo, né? Então o ascetismo o que é? Já é a negação do prazer. Então essas duas coisas aconteciam em Corinto e Paulo ele vem combatendo isso, né? O ascetismo já diz o seguinte, não, que você precisa se preservar, que você precisa, porque no caso a relação sexual é tida como um pecado, então as pessoas que entravam nessa filosofia, né, aceitavam, abraçavam essa filosofia, acabavam achando que não deveria praticar a relação sexual. Ou seja, isso é um problema também, tá? Porque, veja, se você casa, se você escolher uma pessoa, se você vai casar com essa pessoa, entenda que o ato sexual ele é o ápice dessa união. Nós mostramos lá atrás, eu até mostrei para vocês aqui uma ilustração da chave e da fechadura, porque é um casamento propriamente dito, né? Uma chave para uma fechadura no sentido de que há um encaixe, há um casamento perfeito. E isso é o que a Bíblia chama de uma só carne, tá? Então, é o ato sexual propriamente dito, porque o sexo, como já falamos anteriormente, é uma criação divina. Mostramos, inclusive, os benefícios da relação sexual, tá? Porque foi Deus que fez para o deleite, para o prazer do homem, da mulher. Então, não deve haver essas duas coisas, porque me parece que hoje há esse desequilíbrio nessa balança sexual, se a gente pode dizer assim. Ou a pessoa é hedônica, busca o prazer, faz de tudo, inclusive até faz questão de mostrar isso, porque hoje os nudes estão aí para isso, não só os nudes, mas também os vídeos que mostram as pessoas fazendo as relações sexuais, postando nos vídeos, né? Postando nas redes sociais.
Então, tudo isso está relacionado com essa questão do hedonismo, mas o ascetismo também existe, né? Há pessoas que, por exemplo, a pretexto de dizer, não, eu vou me dedicar somente a Deus, e aí eu não vou ligar para essa parte sexual. Às vezes o marido, o esposo, não é crente, não vai entender isso, tá, irmãos? Então, Paulo, ele é muito claro em relação a isso. Eu quero apenas concluir com o que Paulo diz a respeito disso. Por exemplo, quando ele fala do texto aqui, ele diz aqui, o marido pague à mulher devido à benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E no versículo 5 ele diz, não vos defraudeis um ao outro, senão por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar de oração e depois ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, para a gente resumir esse ponto? Ele diz que numa relação sexual entre um casal, não deve haver abstinência sexual, né? No relacionamento, não deve haver abstinência sexual, salvo por mútuo consentimento para dedicar-nos à oração. O que ele quer dizer com mútuo consentimento? Ele está falando de consenso. Então, essa palavra consensual, ela é importante, porque está falando de uma decisão mútua, de uma decisão bilateral, de ter ou não ter a própria relação. Então, por exemplo, um não pode dizer assim, não, eu não quero, né? Mas assim, o outro precisa entender que eles têm que ter esse consenso. Então é preciso haver essa concordância. Paulo trata a respeito disso para que não haja essa incontinência. Essa incontinência está falando da falta de regularidade nas relações sexuais, que é um problema. Inclusive ele diz que Satanás poderá tentá-los por causa disso. Tá? Então tem gente que faz isso, às vezes se dedica muito à oração e deixa o esposo sem ter nenhum tipo de prazer, né? Então isso não pode acontecer, tá bom, gente? Então que a gente entenda, isso aqui é só um resumo, mas que nós possamos entender que Deus fez o sexo para o casal, para esse relacionamento mútuo, os dois precisam sentir a mesma coisa, sentir o mesmo prazer, e assim certamente Deus vai estar abençoando cada vez mais esse casamento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.